Então a aula de hoje aí vai ser uma revisão dos casos clínicos da aula passada. Se vocês tiverem dúvidas, vocês estão perguntando, e aqui é mais anatomia mesmo. Eu falei que a aula não vai ser muito longa. E bora lá. Infarto no miocárdio e a trombose coronária. Essa aqui foi a apresentação do primeiro grupo. E aqui só a anatomia. Essas são as duas perguntas lá que ela me deixou. Eu acho que o mais importante dos casos é as perguntas mesmo. Então eu respondi todas elas. Definir o infarto do miocárdio e trombose coronária. Bem tranquilo isso aqui. Infarto vai ser com obstrução completa de uma das artérias coronárias. Que gera necrose. E a trombose coronariana vai ser ali, tem o trombo e o coágulo, né? Lembrar que a trombose vai ser uma obstrução do vaso, que pode ou não levar ao infarto. E eu trouxe essas duas imagens aqui, ó. Esse aqui é uma imagem, não dá para ver aqui o trombo, mas uma trombose na artéria coronária, que levou aquele para a musculatura do ventrículo direito normal. E aqui embaixo já está bem mais atrofiado, por conta da menor circulação de sangue. E aqui está a imagem de uma placa de heterostática sobre uma das coronárias. Aqui é a coronária e aqui é a placa, que acaba fechando. A aterosclerose também pode levar a um infarto do miocárdio, com um fechamento completo do vaso. Lembrar que tem as três diferenças. Tem a angina estável, a angina instável e o infarto. A angina estável é com todas elas é por obstrução do vaso. Infarto, obstrução completa. Daí, a angina estável vai ser menos grave, o episódio chega a durar uns 2 minutos aproximadamente. A angina estável pode durar até 20 minutos e o infarto não para, porque é a obstrução completa do vaso. Isso responde a 1. E quais artérias ligam o coração e quando acontece a distribuição no órgão? Essa aqui é da aula passada, são as coronárias. Vai ter a coronária direita, a esquerda se divide em circunflexa e interventricular anterior. E o ponto que mais ocorre, fechamento, obstrução das coronárias, é na interventricular anterior. Lembra disso, tá? 85% do fechamento ou é na interventricular anterior, na ramo circunflexo ou na coronária direita. Sendo a coronária direita uma das menos acometidas porque o calibre do vaso é maior. E aqui fecha já o primeiro caso. Ó, aqui mais umas imagens de trombo. Aqui, ó, tá vendo? O fechamento do vaso, daí o sangue acaba diminuindo a perfusão sanguínea nessa parte aqui. Se não tivesse nada de sangue aqui, daí seria infarto, daí o fechamento completo. Essa parte eu expliquei um pouco, infarto agudo, leva a necrose, como o Lucas comentou, por perda de isquemia, diminuição da irrigação. E a trombose aqui vai também diminuir o fluxo cardíaco. Pericardite aguda. A pericardite aguda é importante que tem dois tipos. Tem a pericardite que é aguda e a congestiva. A aguda, ela pode ser fisiológica. Então a pessoa fez muita atividade física, fez um esforço muito grande, teve, por exemplo, um bom tempo ali do coração batendo uma alta frequência, pode levar a pericardite aguda, pode ser fisiológica. A pericardite aguda, normalmente ela volta, depois de um tempo ela pode voltar, normalmente. Ela é uma doença autolimitada. E se ela não voltar, ela vai para um processo crônico daí, que daí vai ser a pericardite congestiva. Essas duas eu vou falar de novo delas depois. É a anatomia do pericárdio, isso aqui nós vimos na aula passada, e explicar a base anatômica para sinais que estão associados com esse caso. Aqui da pericardite aguda vai ser aquela inflamação do pericárdio. Aqui dá para ver o coração circulado por uma parte branca. Isso é o líquido que acaba se acumulando no pericárdio. E aqui, ó, também é uma ultrassonografia de coração. O líquido pericárdio, por exemplo, ele fica em que espaço? O líquido pericárdio, normal do coração. Alguém lembra? Entre os dois viscerais. Fica dentro do pericárdio visceral. Dentro do seroso. É assim. Só para relembrar. Ele está funcionando.
Tem o pericárdio parietal, daí tem o visceral, tem o vidal-passal. Tinha duas lâminas. O líquido pericárdio normalmente fica aqui. Com a pericardite, vai ter um acúmulo, uma inflamação que pode levar ao acúmulo de líquido aqui, ó. No espaço pericárdico entre as duas camadas do pericárdio, e vai ter nesse aspecto aqui, ó. Essa formação ainda aqui. Aqui já é uma congestiva ou crônica, porque dá para ver também a quantidade de líquido que tem aqui, ó. Aqui está o coração, aqui está o pericárdio seroso, que recobre o coração. E aqui está o pericárdio parietal. Olha a distância que tem aqui. Tudo isso aqui está preenchido por líquido, que é relacionado à pericardite. E todo esse acúmulo de líquido no coração pode diminuir a força de contratividade cardíaca, influenciar no desempenho do coração e tudo mais. E daí leva aqui, ó, sintomas de edema, ascite, distensão articular, hepatomegalia, insuficiência cardíaca congestiva. E eu vou explicar daí a terceira ali, que é relacionar os sintomas com a parte anatômica. Aqui, ó. A dor vai ser, dor que pode ser principalmente na região do cardio, irradiada para membros superiores, região do ombro. A dor que vai ser inervada por qual nervo? Qual que é o nervo aqui? É o frênico. O frênico lembra que é a sensibilidade do pericárdio e motor do diafragma. Então, a dor relacionada a isso, por essa inflamação e o acúmulo de líquido. O atrito do pericárdio pode ser por acúmulo de líquido, atrito entre as pleuras, entre as camadas do pericárdio. Dispneia, a dispneia vai ser aqui por esse acúmulo de líquido, que pode ser tão grande, o acúmulo de líquido, ao ponto de limitar a expansividade normal do pulmão, de tanto líquido que tem no pericárdio. É bastante, tá? Naquele vídeo que foi passado, da retirada do líquido do pericárdio, a gente tinha umas 2, 3 segundos lá que foi passado na aula. Tem bastante líquido, que daí vai ser o congestivo. E sintomas sistêmicos aqui devido ao mau funcionamento cardíaco, baixa de débito, que vai ser inflamação em membros superiores e tudo mais. Ó, aqui já termina da pericardite aguda. Tranquilo essa parte? AVC isquêmico. Definiu que então AVC acidente vascular cerebral, qual que é a diferença de isquêmico para hemorrágico e a relação aqui do AVC e o coração. Então aqui tem uma imagem do AVC, esse aqui é isquêmico ou hemorrágico? Isquêmico? Hemorrágico isso. Esse em branco é sangue. Sangue e sangue. E aqui, ó, é o sangue depois de um tempo, ele muda de cor. Ele é uma hemorrágica. Então, um acidente vascular vai ser aqui oclusão de uma artéria cerebral, oclusão ou rompimento, que é dividido em hemorrágico e isquêmico. Isquêmico é só quando tem fechamento e não tem vascularização para essa parte. E o hemorrágico é ruptura. Ruptura com sangramento. E nesse caso, ó, aqui bem localizado nessa parte. O isquêmico ficaria só o vaso obstruído e normalmente levaria a necrose, morte do tecido. Você não veria, por exemplo, branco, que é característico do sangue. Teria mais. Eu vou ver se acha uma foto de um isquêmico aqui. É, ó, tá vendo? Fica mais preto as áreas. Não tá? Pera aí então. Achei aqui. Deixa eu ver se não é aqui o HDMI. Só um minuto.
Aí, ó, esses dois primeiros seriam o hemorrágico, esse seria o isquêmico. Acidente vascular, assim é isquêmico, fica o tecido mais negro, digamos. Aqui tem um no vídeo também, ó. Fica mais assim. O hemorrágico sempre vai ser branco, então aquela área preta é necrose, não é sangue coagulado. Acredito que seja necrose, sabe? Deixa eu ver se tem mais uma imagem aqui. Ó, o isquêmico. E assim seria da hemorrágica. Ok? Então, hemorrágico e isquêmico. Aqui uma outra imagem mais ilustrativa. Ó, normalmente o que mais acomete é o isquêmico, 70% dos casos, e o hemorrágico, que é o menos comum, só que daí vai ter o sangramento aí muito grande. Normalmente o hemorrágico é com lesão da artéria meningia média ou das outras artérias aqui do cérebro. No isquêmico também é muito comum ser na carótida interna, nas voltas que ela faz, nos primeiros ramos, como a cerebral média e essa proximidade. E também pode ser por uma deslocação, por exemplo, de um trombo, tá lá no coração, e daí ele se solta, se desprende e faz um processo de subir até uma das artérias menores do encéfalo, que pode levar daí a um desses dois também, que daí se chama embolia, um deslocamento de um trombo e passagem para ele ir para um desses ramos e levar ao AVC, isquêmico ou hemorrágico. Aqui são algumas das causas que podem levar ao AVC: a fibrilação arterial, que é a diminuição aqui da força de contratividade dos átomos, e leva também a êxtase sanguínea, que é sangue, por exemplo, parado, em menor fluxo, que facilita a formação de trombos. Os trombos daí podem se deslocar e formar o AVC, que é o processo que chama de embolia. Então, fibrilação arterial é uma das causas. Doença arterial coronariana, também pode resultar aqui, ó, placas aterostáticas nas artérias carótidas. E se elas se desprendem dessas placas aterostáticas, elas podem migrar para o encéfalo e causar um AVC também. E cardiopatia, que é com o aumento do coração, por exemplo, ou outros fatores que levam à diminuição do débito, êxtase sanguínea, que é o sangue fica mais tempo parado, por exemplo, leva à formação de trombos novamente, e eles se desprendem, se soltam e chegam até o encéfalo, AVC. São essas as três causas. Dissecção de aorta. Aqui era para definir o que é uma dissecção de aorta, explicar o porquê do pulso estar mais fraco na artéria femoral e relacionar aqui com a síndrome de Marfan. A dissecção de aorta vai ser quando o sangue veio sem apagador, mas acho que não. A aorta, então, ela é composta por várias camadas, né? A túnica íntima, a média e a adventícia. E ela é um vaso. E o sangue, por fragilidade da túnica íntima, que é a túnica mais interna, pode acabar passando para dentro dessa camada da artéria e circular por aqui. Circular por aqui dentro. Sendo que o normal era que está aqui fora. E nisso depois ele acaba retornando em algum ponto para a aorta novamente. Isso aqui é mais comum em hipertensos, relacionado à síndrome de Marfan, que já leva a uma disfunção entre colágeno
e perca da rigidez da aorta. Tem várias causas. Nessa imagem, inclusive, a de está íntima e está adventícia. Lembra que a íntima é a camada mais interna e a adventícia mais externa. E, ó, o local da dissecção. O sangue estava passando no meio dessas duas camadas, sendo que isso não é normal. O normal é circular somente dentro da aorta. Isso vai ser a dissecção de aorta, quando ele passa por dentro de uma das camadas da aorta. Tem uma imagem muito boa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma tomografia. E aqui dá pra ver, ó, essa aqui é a aorta. Tá vendo que tem duas linhas aqui ainda? Essas aqui são as camadas da aorta. E no meio delas tem sangue. O sangue não devia estar ali. A aorta devia ter fechado, devia ter sangue só aqui, só nesse primeiro buraco. E isso aqui já é característico de uma dissecção de aorta, quando o sangue passa no meio das camadas do vaso. Aqui também, ó, aqui na aorta acidente, dá para ver que a aorta não fica muito maior, mais grossa, pode ser uma lesão que leva a essa dissecação. E por que o pulso da artéria femoral vai estar diminuído? Porque você tem isso aqui pode levar até uma quase obstrução do vaso, vai ter um acúmulo de sangue nessa parte, o mais comum é na aorta abdominal, que leva a uma diminuição dos pulsos. Os pulsos podem estar inclusive assimétricos, o pulso do membro superior e o membro inferior está diferente. Isso por conta da dissecção. Ok? A síndrome de Marfan. Então, a síndrome de Marfan vai ser uma disfunção entre colágeno, que está relacionado principalmente a esses casos aqui, ó, pode levar, que é aumento da altura, problemas pulmonares, estreitamento da aorta, defeitos aqui da visão, peito escavado e tudo mais. E como a síndrome de Marfan vai levar a uma fragilidade da aorta, é muito mais fácil ter essa ruptura da camada íntima e o sangue circular aqui dentro, que não era o comum, não é o normal, na verdade. Da dissecção de aorta. Insuficiência cardíaca e o envelhecimento. O que é insuficiência cardíaca? E o processo de envelhecimento, aqui como natural, o que pode ter uns impactos aqui no sistema cardiovascular. A insuficiência cardíaca é um distúrbio ali que vai levar a uma diminuição do débito cardíaco. E daí está relacionado principalmente a edema de pulsos superiores, pode levar a congestão pulmonar e outros, redução do fluxo sanguíneo. E ocorre por essa diminuição do débito. E com relação ao processo de envelhecimento, o envelhecimento em geral ele leva a um aumento da rigidez da parede das artérias, um espessamento da túnica média, que é a túnica muscular das artérias, e isso acaba comprimindo o espaço interno das artérias. Essa compressão pode levar ao aumento da pressão, é muito mais comum em idosos, tem até outros parâmetros para a pressão, que a pressão tende a subir com a idade, e pode levar também a outros efeitos cardíacos. Com a idade também é mais comum ter casos de aterosclerose e outros defeitos aí, outras lesões do sistema cardiovascular. Bom, esquecimento túnica íntima, rigidez ventricular, lembrar que a camada muscular do ventrículo esquerdo também tende ao crescimento, também é um dos fatores que pode levar ao aumento de pressão em idosos. E também as veias aqui, o retorno venoso, ele pode se complicar com a idade, levar, por exemplo, a varizes e outros problemas aí, que são decorrentes principalmente da idade e também do estilo de vida da pessoa, isso varia muito. A atividade física e outros podem prolongar isso, quer dizer, manter uma melhor saúde por mais tempo. Isso aqui é bem senso comum, na verdade, da parte do envelhecimento. Ruptura de aneurisma de aorta. Eu defini o que é o aneurisma de aorta, a divisão da aorta e quais os procedimentos podem ser realizados para o tratamento de aneurisma aórtico. Aqui eu aproveitei para pegar uns slides que o pessoal já tinha feito.
Da turma B. A definição de aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta vai ser um alargamento anormal da aorta. A partir de 3 centímetros já é considerado um aneurisma da aorta abdominal, sendo que nas pessoas normais até 2 centímetros é um tamanho normal. E ele é muito mais comum na aorta abdominal porque ela tem uma menor camada, a parte abdominal, e a torácica até pode ter um tamanho maior que essa, pode chegar até 2,6 centímetros, tamanho normal da torácica. Aqui da abdominal até 3 centímetros. Uma massa pulsátil. A principal forma de diagnóstico é da exame físico. Uma massa pulsátil no abdômen de até 3 centímetros já é sugestivo de aneurisma de aorta, mas isso é variável, tá? Em pessoas magras pode ter batimento abdominal pelo biotipo, por pessoas muito magras ou desnutridas, da própria aorta. Isso é fisiológico, é normal. Agora, uma massa até 5 centímetros já é quase 100% de certeza que é um aneurisma de aorta. Quanto à anatomia, lembrar que a aorta tem uma parte ascendente, de onde sai as coronárias, o arco da aorta, de onde sai os 3 ramos, o tronco braquicepálico, carótida da esquerda, da esquerda, a parte descendente, e a passagem do diafragma vai ser a parte abdominal. Então, os aneurismas podem ser de aorta torácica e abdominal, o mais comum é o abdominal, por conta daquelas características que eu já falei. E o torácico, quando ocorre, é mais difícil o tratamento e tudo mais. Eu já vou explicar como é que funciona. Aqui do tratamento. Aneurismas de aorta de até 5,5 centímetros, menores, na verdade. Aneurismas menores de 4 centímetros não se recomenda tratamento. O tratamento vai ser farmacológico, principalmente, e acompanhamento com ultrassom a cada 6 meses. Essa é a recomendação. Não é recomendação para cirurgia, por conta do risco de mortalidade. Lembrar que o aneurisma é dilatação, tá? Dilatação da aorta. E maiores que 5,4, 5,5 centímetros já é indicação cirúrgica. A cirurgia daí pode ser, deixa eu ver se tem alguma imagem. Aqui. Aneurismas pequenos, então, até 4 centímetros sem tratamento. Menores que 5,5 centímetros são aneurismas pequenos. Aqui também, ó, recomendação continua contrária à cirurgia e ao tratamento vascular por conta do risco de mortalidade. Depois de 5,5, daí você tem uma cirurgia, medida de cirurgia. Então, até 5,5 nada. Só acompanhamento de imagem a cada 6 meses. A partir então de 5,4, 5,5 centímetros em diante vai ser a cirurgia, ou cirurgia aberta ou a endovascular. Na cirurgia aberta, abre-se a parte do abdominal e se coloca-se uma prótese. Não se retira o aneurisma. A prótese é costurada sobre o aneurisma, não se retira ele. E o endovascular. Eu trouxe 2 vídeos curtos aqui de 1 minuto para mostrar para vocês. Eu acho bem legal essa parte. O endovascular é colocado com uma prótese pela artéria femoral até chegar no segmento. E depois ela se abre. A prótese é que nem um origami. Você coloca e depois abre. Vou tentar abrir esses 2 vídeos aqui. Pera aí. Opa. Aqui. É 1 minuto cada vídeo. Peraí, ó, eu passo pela artéria femoral, daí ele coloca quase como um tubo, e esse aqui é a prótese, ó.
Então ele tem um origami que se abre dentro da artéria abdominal. Aqui quando ele abriu e daí já colocou para a femoral, para as duas ilíacas. Depois sim, fixa um balão para ajustar a prótese e fixa ela. E é isso, esse é o procedimento. Tem um aqui que é real, esse aqui é só uma ilustração. Esse aqui é um procedimento real, com acompanhamento em uma toma, provavelmente. Ó, tá vendo? Aqui é uma prótese, eles estão buscando abertura para as outras artérias. Ó. Aqui, ó, tá dentro, a aorta com o aneurisma, colocando a abrir a prótese, e tem as outras janelas para as outras, ó, para as artérias superiores e para as artérias renais. Depois vem com o balão, insert a prótese. Ó, tá colocando outras agora, para as outras artérias, para as artérias renais, o tronco e a mesentérica superior. Passagem das femorais, das ilíacas externas. E é isso aí. Ela é bem frágil, parece um papel quase. Um procedimento desse, de uma cirurgia endovascular, dessas que nem aquela mostrada no vídeo, tinham 4 aberturas. Tinha uma abertura para renal, para outra renal, para o tronco celíaco e mesentérico superior. Uma cirurgia dessa custa 100 mil. Olha, aqui um resuminho da conduta com aneurisma de aorta. Rompido, aneurisma rompido, cirurgia imediata, não rompido. Aneurisma pequeno, que é o que acontece, aneurisma grande, maior que 5.4. Cirurgia pequeno, daí pode ser ou não o EVAR. O EVAR é aquele que era com endoprótese, colocamos pela femoral, que é um vídeo, ou inato do EVAR. Se for inato, daí tem a questão da cirurgia, pode estar com cirurgia ou faz cirurgia. E inato com cirurgia é só o acompanhamento clínico, que a cada 6 meses está fazendo uma ultrassonografia para acompanhar o aneurisma. O aneurisma de aorta ele é meio raro, bem raro na verdade, mas quando acontece, sempre for rompido, metade das pessoas morrem na hora, não conseguem deixar de hospital. Angina instável. Esse aqui é o penúltimo grupo, está acabando. Angina instável pode indicar quais os tipos de intervenções que podem ser realizadas para o tratamento. Tá, a definição de uma angina instável vai ser uma obstrução quase completa do vaso, não é completa. Se fosse uma obstrução completa, seria o quê? Infarto. Aqui eu aproveitei para usar os nossos slides lá e ficaram bons demais. Ó, essa figura aqui, só para ilustrar os pontos principais de aterosclerose, que é o 1, o 2 e o 3, 85% dos casos são nesses, na interventricular anterior, ou na circunflex, ou na coronária direita, que é um desses 3. Esse slide é só para isso, inclusive. Aqui a parte da circulação lateral que pode existir, que 75% do sangue vai para o seio coronário, vejamos na última aula. 25% vai para as veias cardíacas mínimas e ventriculares anteriores direitas. Essas duas que fazem circulação lateral, elas podem chegar a suprimir o miocárdio por um pequeno período de tempo em pessoas que já tiveram doença cardíaca prévia, ou doença crônica, ou pessoas ali que praticam uma atividade física. Isso pode suprimir, mas nunca evitar um infarto do miocárdio. Essa anatomose ela é muito fraca, não consegue evitar o infarto, só consegue retardar, por exemplo, alguns milissegundos esse evento aqui.
Tá, agora que é importante. O que pode ser feito, no caso de uma obstrução, por infarto, uma angina estável, é a cirurgia de revascularização cardíaca. Que daí se usa a pena magna, principalmente, da aorta até a coronária. Se não a pena magna, pode ser usada também a artéria radial e a torácica interna. A torácica interna é muito tranquilo, porque como ela já está aqui, você não precisa tirar ela inteira. Ela saindo da subclave e vai indo para a vascularização da parte do torácica. É só recortar uma parte dela e conectar no coração. Daí ela continua seguindo esse caminho, da subclave no coração. Então, não se é colocada ela na horta, ela só puxa um ângulo e coloca nos meus coronários. E pode se usar artéria radial, mais ou menos comum. Também tem aqui as técnicas de colocação de stent. E aqui fez colocar o balão, mas depois abre esse espaço e coloca o stent. Que é que nem tinha para o aneurisma, por exemplo, tem uma prótese. Que vai ficar aqui para sustentar esse vaso. E aqui do último grupo, a parte de estenose mitral. Estenose mitral, lembrando que é uma rigidez na valvata ventricular esquerda, e essa rigidez vai levar aqui, por exemplo, a diminuição de sangue que entra no ventrículo esquerdo, e o sangue pode se acumular na circulação pulmonar, por exemplo, pode levar a congestão pulmonar e outras coisas. Então, aqui das perguntas: descrever a anatomia da válvula ventricular esquerda e direita, se já estão craques, e explicar a base anatômica para os sinais e sintomas associados com esses casos. Caracteriza a estenose da válvula ventricular esquerda e diferencia de prolapso e insuficiência valvar. Da estenose mitral, a anatomia das válvulas. Tem o esqueleto fibroso, que é onde as válvulas se fixam, é o que impede também o impulso elétrico de se espalhar pelo coração, ele organiza o impulso elétrico. Ele é colágeno denso, que sustenta os anéis. Das válvulas ventriculares, mitral, 2 folhetos, 2 músculos baculares, tem as cordas tendineiras que sustentam, fica do lado esquerdo. E a tricúspide, 3 folhetos, impede a regurgitação do ato direito, 3 músculos baculares e as cordas tendineiras. Aqui os sinais e sintomas. Então, estenose mitral pode levar a congestão pulmonar, acúmulo de sangue, fadiga por diminuição de débito e palpitação por dilatação do ventrículo do ato esquerdo, que o sangue vai estar acumulando no ato esquerdo por não conseguir passar pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo. E os sinais e sintomas aqui na estenose tricúspide vão ser inchaço em pernas e pés, por conta do baixo débito também, acúmulo de sangue no ato direito, turgência no jugular, pode ser também, por acúmulo do sangue na circulação venosa, fadiga e dispneia. Aqui a diferença, isso aqui é a parte importante, entre estenose, prolapso e insuficiência. A estenose, então, é o espessamento das válvulas, o sangue não consegue passar do ato